2 Samuel, capítulo 11. Do versículo 1. Inclusive, nós falamos alguma coisa hoje na programação da rádio dessa palavra, mas o que eu vou falar, guiado por Deus aqui, é totalmente diferente do que foi falado na rádio. Davi comete um adultério e um homicídio. Aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou sobre o seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava banhando, e era essa mulher muito formosa à sua vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou à sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como estava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à casa. E fizeram saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste para a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe de Urias na frente da maior força da peleja. Retira-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes.
E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, todos os servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabou tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja? E sucedendo que o rei versículo 20, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu o Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço da sua mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias, o heteu. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. A Bíblia, ela nos mostra que tudo começou por uma falta de vigilância. Davi, ele esquece que ele é o rei. Davi, ele esquece que ele tem que ser o exemplo. Davi esquece que ele era o segundo coração de Deus. Davi esquece de tudo que Deus fez na vida dele. E se ele chegou aonde ele chegou, foi Deus quem colocou ele lá. Mas ele usa do poder que está nas mãos dele para fazer uma coisa que manchou muito feio o chamado, a escolha de Deus na vida dele. Um dia ele estava andando, para começar. A Bíblia nos relata aqui, o começo da palavra diz que era o tempo dos reis irem à peleja. Era o tempo dos reis irem para a guerra. Mas Davi chama Joabe e diz: vai, que eu não estou com muita vontade não. Vai, porque lá no campo de batalha o Wi-Fi é muito ruim. Vou ficar por aqui mesmo, ó. Porque aqui dá para mim ver o WhatsApp. Tem coisas na nossa vida, irmão, que tira nós do foco. Tira nós da comunhão, tira nós do propósito. E para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, nós temos que viver o propósito. E para viver o propósito, nós temos que ir à guerra. Nós temos que ir à peleja. A primeira coisa que ele fez foi mandar Joabe. Outrora, o mesmo Davi se apresentou ao gigante e disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vem com lança, com espada, tu vem com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele lá do começo já não é mais agora esse que nós estamos aqui meditando. Não é mais o mesmo. Alguma coisa distraiu ele. Alguma coisa fez com que ele não fosse para a guerra. Nenhum casamento termina por conta de uma situação isolada. Não. O casamento ele vai se autodestruindo, ele vai se desfazendo com dias. Uma palavra ríspida aqui, um tapa dali, daqui a pouco uma ignorância daqui, e vai indo, vai se acabando, e a pessoa está distraída, ela não está notando, mas vai se acabando. Até o dia que acabar, a pessoa não nota, porque ela está distraída, ela não quis lutar para mudar, ela não quis lutar para vencer o eu dela, para agradar o cônjuge, ou buscar, porque a gente tenta mudar o cônjuge sempre. A gente acredita na mudança do nosso cônjuge, mas não queremos mudar, não queremos tomar novos rumos, uma nova visão. E nos distraímos. Então Davi aqui, ele já começou com a queda dele, não foi quando ele se deitou com Betseba. Não. Foi quando por algum motivo ele disse para Joabe: vai você no meu lugar, pode ir lá. E ficava
enchendo as paciências de Joabe. Como que está a guerra? Imagina ele aí no WhatsApp. Como que está a guerra? Já morreu mais gente? Vocês mataram quantos? Não era melhor ele ter ido? Era melhor ele ter ido cumprir a missão dele. Quem sabe você ainda não entendeu que a missão que você tem onde você trabalha não é reclamar. Não é murmurar. Não é falar mal de ninguém não, do patrão. É você levar Jesus Cristo, guerrear com o inferno, guerrear com Satanás. E às vezes a gente perde o foco. Às vezes a gente perde o foco. Você quer ver? A traição do marido, né? Ou da esposa, não começa assim. Conheci, fui. Embora tem casos isolados, mas a traição começa quando nós não lutamos pelo nosso casamento e já está indo de mal a pior. E uma mensagem, um direct no Instagram, uma olhada diferente. Pronto. Ali o diabo já encontrou brechas para entrar e fazer a festa, a bagunça dele. Estava assim com Davi. Davi já estava disperso, com a cara para cima. E a Bíblia diz que ele acorda e vai passear na varanda. Não sei se o Wi-Fi dele estava ruim, ele foi ver na varanda. Está andando para um lado e para o outro, no pátio da casa real. Olha aquela mulher com corpo escultural, rosto bonito, tomando banho. E ele logo é atraído por aquela mulher. E ele tinha o poder na mão, ele era o rei. E ele falou para alguém, traga ela aqui, eu quero ver. E na primeira vez que se viram, já se deitaram juntos. A mulher foi lá e constatou que estava grávida. Ela falou, meu Deus do céu. Quando meu marido souber, o negócio vai ficar feio, viu, rei? Sabe o que ele fez? Vamos matar um coelho, 2 coelhinhos com a cajadada só. Vou pôr ele na frente da guerra, não vai ter problema, porque ninguém matou ele, a não ser os inimigos. E essa criança, depois a gente vê o que a gente faz. Pois Deus pesa a mão. Mas o foco aqui é esse. Quando nós não seguimos a direção de Deus, fazemos do nosso jeito, conforme a nossa vontade, nós vamos indo, e por isso muitos crentes, falo com você agora, muitos de nós estamos com a vida toda embaraçada, estamos criando marcas, máculas no nosso chamado, na nossa escolha. Deus nos escolheu e nós manchamos. Nós recebemos muitas mensagens assim, o marido foi embora, do nada ele foi embora. Será que foi do nada? Será que é do nada que a esposa encheu ao ponto de ir embora com as crianças? Será que é do nada? Eu não sei por quê, mas me mandaram embora. Nem está tendo corte. Você pode mostrar para mim algo que você não seja. Você pode me enganar o teu parente, o teu amigo. Mas aqui quem está falando é o Espírito Santo de Deus. E Deus conhece a minha e a tua alma. O Senhor conhece o meu e o teu intento, o que passa no nosso coração. E o Senhor vem por essa palavra hoje dizer, é o Senhor quem está falando por esta palavra, e Ele está dizendo, não se distraia com as coisas dessa terra. É igual, eu já vi situações na igreja, fulano foi detido. Por quê? Só porque pegou uns centavinhos da empresa. Tem um que rouba milhões, o outro está roubando milhões. Eu não posso perder o meu foco, perder a minha comunhão com Deus, porque o outro está roubando milhões, eu vou roubar centavos. Eu estou me igualando ao outro que está roubando milhões. Eu não posso me distrair com o mundo. Para o mundo é normal certas coisas. Para o mundo, as nojeiras que a Bíblia denuncia é normal. E aí depois que cai na cadeia, depois que o nome é jogado na lama, o diabo. Depois que inventaram o diabo, isso eu estou brincando, mas depois que
que acharam melhor colocar tudo na conta do diabo. Ficou muito mais fácil, né? Hoje mesmo o Bruno estava falando sobre atribuir certas coisas ao diabo, tudo é o diabo. Não. A gente tem que ter vigilância também. Nós estamos num tempo que crente não toma responsabilidade nenhuma para si. Nenhuma. Pega e faz a torta direita, faz e acontece, e judia, e maltrata, e é palavra que é pior que tapa no rosto, e vai indo, e vai embaraçando a vida, e vai até a hora que a própria vida, Deus permite e puxa você. Aí quando perde a esposa, perde os filhos, perde emprego, perde ministério, vai perdendo. Ah, porque o diabo soprou um vento. Que diabo? O diabo só tem legalidade quando nós damos a ele. Aqui Davi se enrolou todo, se enroscou todo. Chamou a moça, já deitou com a moça. Ele era o rei, né? Quem sabe você está sofrendo com um patrão. Está sofrendo com alguém porque ele tem o poderio na mão. E ele faz e acontece, mas o Senhor está dizendo. Está só embaraçando a vida dele. Ele só está complicando a vida dele. Ou quem sabe é você. Hoje a palavra vem dizendo, não complique a tua vida cada vez mais. Termina esse relacionamento nojento com essa amante. Termina. Para de desviar o que não é teu. Para. Quem sabe essa palavra está falando com 1, 2, entre milhões ou milhares que vão assistir essa live. Mas a palavra está falando contigo, mas está falando comigo também. Nós não podemos disfarçar, não podemos nos distrair, esconder e maquiar que estamos indo para a morte. O salário do pecado é a morte. Pode ver que depois dessa situação, o relacionamento de Davi para com Deus e Deus para com Davi, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Davi, olha só que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Lá no meio do mato, Davi dedilhava a harpa dele e o céu parava para ouvir Davi. Só que foi dado muita coisa a Davi. Davi foi ficando meio que arrogantão, folgado, deixando com que os planos que Deus tinha para ele colocava outro no lugar, ao ponto da arrogância dele ser tão grande, dele mandar um zap, ligar. Eu trago para a atualidade para você entender. Mandou um mensageiro lá e disse, coloca Urias à frente da guerra, coloca ele diante dos mais fortes, sabendo que ele ia morrer, para ele ficar com a mulher dele e esconder, camuflar a gravidez dela. Quem sabe você quer derrubar um ou outro para que ninguém descubra o teu pecado, o teu erro. Gente, em nome de Jesus, isso só complica cada vez mais. Mas hoje o Senhor está por essa palavra falando para mim e para você. Em nome de Jesus, arruma o teu altar, ajeita a tua vida diante de Deus. Nós nos distraímos, e tem pessoa que se distrai, ela é atropelada na avenida. Tem pessoa que se distrai e cai no buraco. Tem pessoa que se distrai e cai lá de cima do prédio, ela se afoga. A gente se distrai, deslumbrado com as maravilhas que os nossos olhos estão vendo. Só que Deus, Ele tem um propósito muito maior, que não está aqui. Ele tem poder para te dar emprego, mas o emprego não tem que ser o maior foco da tua vida. Ele tem poder de te dar uma namorada linda, um namorado bonito, tem poder de te dar um casamento maravilhoso. Ele tem poder para restaurar os teus sonhos, os teus planos, realizar todos eles na tua vida, mas nada disso pode te distrair, pode te fazer parar na caminhada com Deus, porque se nós pararmos de caminhar com Deus, o temor vai embora,
tremor vai embora, o carinho, o respeito para com Deus vai embora. Vai, porque a gente vai aos pouquinhos se adaptando novamente ao mundo, vai se adaptando às coisas que não devem se adaptar em nossas vidas, e quando a gente menos espera, nós já estamos caídos. E a Bíblia diz que aonde um demônio saiu, o mal saiu, ele volta com mais 7, então se torna 8, e quem sabe a tua vida está assim. Você olha lá para trás e vê, olha, antes da queda, antes de eu me jogar no pecado, antes de eu me entregar aos meus desejos, minha vida era assim, agora está assada, mas o Senhor está dizendo, eu tenho uma oportunidade para você, teve para Davi, vai ter para você também, e na tua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta a tua cabeça, e se você ainda está caminhando rumo à morte, em nome do Senhor Jesus, acorda tu que dorme, levanta tu que estás caído, e se caiu, a minha mão vai te pôr de pé, e na tua vida o meu nome vai ser glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Agora nós iremos orar a Deus, iremos buscar a face do Senhor, e agradecer a Deus pela palavra, agradecer a Deus pela presença dEle, agradecer a Deus pelos hinos, por tudo que Deus fez aqui nesse momento. Todos juntos busquemos a Deus em oração e agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um dia na tua presença. Te louvamos, Senhor, por este culto, Pai, essa santa reunião que foi aberta em teu nome. Te louvamos pelos hinos, Pai, que o Senhor nos deu, pela oração, Senhor. Te louvamos maiormente por esta palavra, Pai. Senhor, acorda-nos, não nos deixa distrair por nada nessa terra, Senhor. Senhor, levanta o caído. Senhor, restaura as forças do fraco, renova aquele que está abatido, Senhor. Abençoa todos que mandaram pedido de oração no decorrer do culto, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Pai, todas as tuas bênçãos te pedimos, já te agradecemos, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado.